Olá pessoal, tudo bem? Professor Alessandro, de novo para dar mais uma explicação aqui de matemática. Lembrando que inscreva-se no canal, ative o sininho, coloque comentários. E esse canal aqui a gente costuma fazer as coisas bem lentamente, assim, para a pessoa entender mesmo, senão a pessoa tem que voltar, ver novamente. E hoje nós chegamos na equação do segundo grau completa. Chegamos num primeiro modo de resolução da equação, que é utilizando a fórmula de Bhaskara. Para muita gente isso aí é horrível. A pessoa não conseguiu colocar na cabeça e não sabe até hoje. E eu vou tentar passar mais uma vez para você que já tentou, para você que ainda não conheceu, a resolução disso aqui. Aí desse seu ladinho aí, está a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Você olhando um monte de letra, raiz, um monte de coisas, meu Deus, isso aí deve ser horroroso para resolver. E não é. Na verdade, eu costumo resolver isso desmembrando algumas coisas e facilitando a resolução. Eu costumo fazer dessa forma, né? E a primeira coisa que eu costumo desmembrar é esse cara que está dentro do radical, esses caras aqui, ó. Esse cidadão aí, esse povo, todos esses números e letras aí, é chamado de delta. Ele está aqui. E tem o símbolo de um triângulo. Então a gente vai igualar tudo isso aí, né? E você vai perceber que visualmente falando, a conta já começa a diminuir. E fica mais fácil de resolver. Vamos ver? Olha aí. Olha que beleza. Ficou a mesma coisa. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é todos aqueles números lá, só que está dentro desse delta, tudo isso dividido pelo 2a. Agora ficou mais tranquilo porque a gente vai resolver uma coisa de cada vez. E, às vezes você vê aquela fórmula em alguns livros, às vezes você vê essa fórmula aqui já com delta em outros livros. Eu prefiro essa cara aqui porque é mais fácil de resolver. E aqui já vamos para a prática, tá? Porque tem aulas que você vai ver a história de Bhaskara, o estudioso da antiguidade, mas aqui não. Aqui a gente vai resolver a fórmula, ok? Vamos lá. A primeira coisa é um exemplo. Eu dei um exemplo de uma equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A primeira coisa a saber, para você utilizar a fórmula de Bhaskara, sempre a equação tem que estar igual a zero. Ela não pode ser diferente disso. Então, se ela estiver embaralhada, a gente tem que passar todos os números para o primeiro termo e deixar o outro lado só zero, para começar a resolver. E eu costumo dividir isso aí em 3 passos. O primeiro passo é achar o coeficiente, que a gente já fez isso nas outras aulas anteriores. Quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. O A acompanha x ao quadrado, o B o x e o C é o termo independente que fica sempre sozinho. Nesse nosso caso aqui, o A acompanha x ao quadrado, como x ao quadrado está sem nada, quer dizer que ele tem o número 1zinho lá. Aqui, ó. Bem do lado do x ao quadrado tem um 1, só que ele é imaginário. Ele fica lá, sempre vai estar lá. Então a gente coloca um aqui. O B acompanha o x. Então, ele está ali, quem está acompanhando o x? O 5. Só que o 5 está com um sinalzinho. Então, vai o sinal junto, menos 5. E o cara independente é o 6. É ele lá. Pronto. Achamos as coisas. Isso é muito importante. Porque a equação do segundo grau nada mais é que substituir letras pelos números. Então, se a gente sabe isso aqui, se a gente consegue classificar as coisas assim, A, B e C, a gente vai levar muito mais tranquilamente na resolução, ok? Segundo passo. Primeiro passo já fizemos, fácil, né? Segundo passo, vamos para lá. É o delta.
todos aqueles números que estavam dentro do delta, esses caras aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A e vezes o C. B elevado a 2 menos 4 vezes o coeficiente A, que a gente já achou, e vezes o coeficiente C, que a gente já achou. Se tiver dúvida, volta lá. O A é 1, o C é 6 e o B é menos 5. Então, você já tem. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer? Delta igual B ao quadrado. Quem que é o B que a gente tem lá? Menos 5. Então vamos colocar aqui. Menos 5 ao quadrado. Menos 4, esse menos 4, ele já está na fórmula. Então ele nunca vai mudar. Então sempre vai ser menos 4, tá? Vezes o A. Quem que é o A? 1. Vezes o C. Quem que é o C? O 6. Tudo bem? Isso é o delta. Delta é só esse carinha aqui da fórmula, ó. Olha ele lá, ó. Só esse cara aqui, ó. Então a gente está resolvendo só ele. Primeiro só ele, tá? 5 elevado ao quadrado. Menos 5 elevado ao quadrado. Bom, regra. Todo número negativo elevado ao quadrado torna-se um número positivo. É simples assim. Qualquer número elevado ao quadrado será um número positivo. Depois você vai estudar e vai saber o porquê. Mas isso é uma regra, então é simples você memorizar. Qualquer número elevado ao quadrado é um número positivo. Pode ser um número positivo ou negativo. Se tiver elevado a 2, vai ser um número positivo no final. Então, 5 elevado ao quadrado, ou menos 5 elevado ao quadrado, vai dar o mesmo resultado, que é 25. Tudo bem? Menos 4 vezes A vezes C. Tá? Menos 4 vezes A e vezes C. Isso tudo aqui é uma conta só. 4, ó, menos 4 vezes 1 e o resultado vezes 6. Isso é tabuada, tá? Então, vamos fazer primeiro os sinais. Esse cara é o menos, menos 4. Esse 1 é positivo e esse 6 também é positivo, né? Menos com mais, menos também. Professor, eu não entendi essa regra de sinais de menos e mais. Muita gente não sabe isso. Mas a gente vai ter uma aula só para explicar isso aí. Uma coisa que eu vou explicar agora para você saber. Desse menos 4 para cá, esse menos 4, esse 1 e esse 6, ou qualquer número que tiver aqui, a regra é a seguinte. Se o número de sinal de menos for par, o sinal aqui é mais. Se for ímpar, é menos. Ou seja, se tiver 1 ou 2 sinais de menos, vai ser mais aqui. Se tiver 3 sinais de menos ou um só, que é o número ímpar, vai ser menos. Então aqui, ó, nessa parte aqui, quanto sinal de menos tem? Se tiver 1 ou 3, aqui vai ser menos. Se tiver 2, aqui vai ser mais. Quantos tem aqui? 1. Então, é um sinal ímpar, vai ser menos. Depois você vai saber como que a regra de sinal funciona, mas isso é uma regrinha para você burlar isso aí, tá? Ah, tem um sinal aqui, é menos no final. Tem 2, é mais. Tem 3, é menos. Legal, né? É uma regrinha. E aqui é conta de vezes. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Ok, então o nosso delta é 25 menos 24, que é 1. Então o segundo passo está completo. Fizemos o segundo passo. E agora vamos para o terceiro passo, o passo final. Vamos lá? Chegamos aqui, ó. Terceiro passo, fórmula de Bhaskara. Ou seja, agora a gente vai usar a fórmula completa. A gente vai usar todas as coisas que tem na fórmula. E se você perceber, a gente já acabou fazendo algumas coisas. A fórmula é essa aqui, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Olha que simples a gente vai montar isso aqui. Substituindo só o que a gente já fez. X é igual a menos B. Vamos ver quanto que é o B aqui? O B é menos 5, né? Olha que interessante. Menos B.
menos o B. Só que o B é menos 5, então é menos 5. Tem dois sinais de menos. Um menos da fórmula e o menos do B. A gente já sabe que é menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem que é o delta? Olha aqui, ó. O 1. Então vamos substituir aqui, ó, o 1. Isso tudo sobre 2A. 2 vezes o A. E quem que é o A? Vamos ver? O A é 1. Tudo bem? Agora vamos fazer a conta. Vamos continuar fazendo essa conta aqui. X é igual. Menos, olha aqui, ó. Menos com menos é mais. Então, nesse resultado aqui todo, vai dar 5. Que menos com menos é mais. Mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1, qual número multiplicado por ele mesmo é igual a 1? É 1, né, gente? Então, raiz quadrada de 1 é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o 1, que é 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Olha a conta acabando aí, olha que beleza, né? Estamos já chegando no final. Vamos continuar. Na raiz quadrada, nós temos dois resultados possíveis. Por isso, desse mais ou menos aí. Mais ou menos está na fórmula? Sim, está na fórmula, mas a gente vai resolver, vai descobrir que esse mais ou menos vai fazer um significado bem legal, né? Então é mais ou menos raiz de delta. Então vai ser assim, ó, x é igual a 5 mais 1, que é o mais, dividido por 2, e 5, olha lá, menos 1, dividido por 2. Lembrando que muita gente fala que isso é x1 ou x2, ou x' e x duas linhas. Aí depende de como você vai adaptar suas coisas aí. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Achamos o x'. Né? 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. A nossa solução ela ficou pequenininha aqui, eu vou aumentá-la. Tá. Nossa solução é simples assim. X' 3 e x duas linhas 2. Fácil, gente. Olha que interessante. Você pode voltar e ver tudo isso de novo. Então, achamos 3 e 2. Tem mais coisas? Claro que tem mais coisas, mas isso é o principal. Você resolver o primeiro, segundo e terceiro passo de uma equação do segundo grau. Bhaskara. Tem outra forma de resolver? Tem. Ela é chamada de soma e produto, mas isso é uma outra aula. Tudo bem? Obrigado. Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui e a gente vai se falando. Matemática é assim mesmo. Tá tudo bem. Tchau.